Bom dia, que o Pai Celestial, em nome de Jesus, seu Filho amado e muito amado, com a unção do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento, e possamos ser servos da palavra de Deus, que se fez carne e está no meio de nós. Meus queridos irmãos e irmãs que estão ouvindo esse áudio hoje, dia 22/1/2025, nós estamos caminhando com Jesus, e Jesus nos pede que nós sejamos de coração aberto. Não sejamos duros de coração. Nós vamos estar com o salmista do Salmo 65, que ele diz: toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor do vosso nome, ó Altíssimo. Que possamos abrir nosso coração para que Jesus possa entrar no nosso coração. Abramos nosso coração para que a palavra de Deus entre no nosso coração com terra boa, e essa terra boa produza frutos, e esses frutos nos conduzam, nos fortaleçam para que nós possamos ser abertos de coração. Abrir o coração para Jesus. E nesse momento de perdão, nós vamos pedir perdão ao Senhor por todas as vezes que nós não abrimos o coração para Jesus. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Pai todo amoroso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, nos conduz à vida eterna. Amém. E as leituras desta quarta-feira estão em Hebreus capítulo 7, de 1 a 3, depois o versículo de 15 a 17. O Salmo é o 109 e o Evangelho está em Marcos, capítulo 3, de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou na sinagoga, de novo na sinagoga, ali havia um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se havia de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então a sinagoga era um espaço onde as pessoas ensinavam a lei de Deus e faziam as orações. Então Jesus, ele interrompe esse costumeiro, essa cultura, e coloca no centro o homem da mão paralisada. Esse homem simboliza todo o povo oprimido e marginalizado, que veio para restabelecer a vida a toda a humanidade e não viola as prescrições do sábado, mas aproveita a oportunidade para demonstrar que a palavra de Deus é eficaz para a salvação. E eles estão violando por quê? Porque preferem seguir as leis e não a vida. E Jesus prefere a vida. É o que o apóstolo Paulo fala aqui para os hebreus, que foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois Rei de Salém, que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Ele está falando do rei Melquisedeque. Então, diz: tu és reis para sempre na ordem do rei Melquisedeque. Então, o Senhor Jesus é o Senhor e nós devemos abrir o coração para Ele. E o Salmo 109 vem nos dizer que tu és sacerdote eternamente segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião o vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. O maior inimigo é o nosso coração. Então nós temos que abrir fé. Isso diz o salmista. E no Evangelho então,
Esse episódio, então, nos ensina que nós cristãos não podemos fazer leis e nem princípios de morte, mas a vida tem que ser maior do que qualquer lei. Se agirmos assim, então Jesus lançará sobre nós um olhar de alegria, se nós colocarmos a vida em primeiro lugar. Então, nosso propósito, nosso objetivo desta quarta-feira é esse: abrir nosso coração para Jesus reinar. Oração final. Deus Pai todo amoroso, estende suas mãos amorosas para fazer curas, prodígios e milagres em nome de Jesus. A todos que estão ouvindo esse áudio, com o som do Espírito Santo, que o Espírito Santo dê discernimento e entendimento e possamos abrir o coração para que Jesus possa vir ao nosso encontro. Que assim seja a tua vontade, Pai querido, Pai amado. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Amém. Amém.